A laguna começou a formar-se no século IX. Começou o cordão lunar a vir de Ovar, a deslocar-se para sul, depois veio outro do sul de Mira para norte, e a barra que entre os dois cordões se foi formando foi sempre muito instável, era um cordão de areia. E à medida que se ia deslocando para sul, as condições dentro da laguna iam-se deteriorando, até que durante o século XVII e depois até meados do século XVIII fechou completamente. A ligação da laguna ao mar tinha-se fechado, toda a água, tudo o que existia aqui dentro e a promessa toda que a laguna tinha prometido a esta gente, acabou. Há de facto relatos de que o assoreamento na laguna seriam verdadeiramente dramáticos. Isto porque, não existindo uma circulação de água de mar, o que acontecia é que as águas estagnavam e quando estagnavam ficava uma espécie de pântano. Criou-se uma epidemia generalizada por toda a borda lagunar, que, por exemplo, levou Aveiro dos 12.000 habitantes para 3.000, Ovar praticamente desapareceu do mapa, Ilhavo reduziu para cerca de metade em população, foi uma tragédia. Pondo em causa a sobrevivência desta comunidade, obriga a procurar noutras localidades uma forma, portanto, outros meios de subsistência, mas que estão sempre diretamente relacionados com a atividade pescatória. Nós, quando falamos em diáspora, falamos, neste caso concreto, falamos de movimentos sazonais, de pescadores de Ilhavo, que durante os momentos em que existe o assoreamento da Barra de Aveiro, são obrigados a procurar noutras paragens novos locais para pescarem. E, portanto, com este objetivo, nas suas embarcações, começam, de facto, a procurar novos locais mais a sul. Primeiro, os ilhavos que a iniciaram, e depois, seguindo por um povo lagunar que é muito mais sedentário e não tão atiradiço, que é o mortoceiro, mas que em quantidade, se calhar, foi provavelmente em grandeza a segunda grande migração. E depois os ovarinos. Há esta questão, portanto, do assoreamento da Barra. Quando esta questão, em 1808, é resolvida com uma obra de engenharia notável do engenheiro Oudinot, o que acontece é que, mesmo durante o inverno, pescar quer na ria, quer no mar, é um pouco difícil, porque o mar é muito violento no inverno e, portanto, os ilhavos sentem necessidade de continuar durante, pelo menos, uma altura do inverno, a migrarem mais para sul, à procura também de locais mais favoráveis para exercerem a sua pesca. Manuel José da Cunha Branco, naturalidade, Ovar, freguesia de São Cristóvão. Ocupação antes de embarque, Arraiz, domicílio, a bordo. José Maria Valente, naturalidade, Ovar, freguesia de São Cristóvão. Ocupação antes de embarque, marítimo. Domicílio, Lisboa, 4º bairro, Santos. Francisco Pinto Baeta, naturalidade, Ovar. Ocupação antes de embarque, marítimo. Domicílio, Lisboa, 4º bairro, Santos.
Na inscrição há um conjunto muito largo de inscritos que dão como lugar de residência a bordo na embarcação. Depois há um número largo de outros, aí também já mais numeroso, e é claro, a morar em sítios específicos da zona de Lisboa. Na Madragoa, em Santos. Aparentemente iam morar para Santos um tipo de população oriunda de determinada região da costa portuguesa, iam para a Madragoa outras pessoas, outros migrantes, e iam se distribuindo pela cidade em função dos lugares de partida. Começa a haver uma fixação nas praias de Lisboa, sobretudo nos bairros limítrofes ao Tejo, nomeadamente Madragoa e Alfama. Foi uma escolha muito ligada à questão da proximidade ao rio, por um lado, por outro, a disponibilidade de habitação, que seria mais barata, embora mais precária, e por outro lado, já existiriam nestes locais alguns indivíduos das suas terras, portanto, já havia uma espécie de comunidade em organização. As relações vicinais e de parentesco tiveram aqui um papel importante na fixação destes indivíduos. A origem dos principais fluxos migratórios dos pescadores que fixaram residência na Madragoa foram sobretudo Ovar, que adquire o maior peso em todas as localidades aqui presentes, seguido da Jogueira e de Mortosa. Antigamente era a canastra à cabeça. Depois é que foi para o carro. Agora temos ali no mercado em Ovar. Às 6 horas da manhã, chegamos com a porta. Meia, 6 horas da manhã, para a gente ir a pé para o furador e buscar o peixe com a canastra à cabeça. Olha o Rio Carapau, olha a rica sardinha, olha o Rio Carapau grande. Olha a bela pescada, não faltava peixe, agora é que é mais miséria. Agora é mais pobre. Não há tanto peixe como havia antigamente. Era pobre, mas era bom, meu querido. Ganhava-se para os fiados, para tudo, agora nem partia. O povo está caloteiro, não paga nadinho, está mau. A tradição dos povos lagunares, mais intensa dos ilhabos albaninos, menos intensa nos mortozeiros, era levar logo as famílias. Iam essas famílias, como é que iam? Pois, para Beira-Mar. E há relatos, montes da história da minha terra, ouvi ainda eu, muitas das vezes, pessoas que iam e que levavam os filhos. Há uma vez contaram-me que ela foi por aí abaixo com um filho ao colo e com o outro pelo braço. Faziam aquilo por etapes que era de acordo com os amigos que tinham instalados no litoral. Desciam aquele cordão do Nar por ali abaixo, chegavam ao Mondego, voltavam, atravessavam o rio, e quando não ficavam ali, iam sempre descendo, sempre descendo. Iam sempre para a beira do mar, porque era o caminho mais, digamos, mais direto e mais seguro. Ali ninguém os assaltava. E eram eles os senhores da beira-mar. E a dada altura enviesavam, viravam para a esquerda e procuravam o Tejo.
grande praça comercial de venda de peixe é Lisboa, de comercialização do peixe é Lisboa. Os barcos de Peniche, os barcos da Nazaré, os barcos de Sesimbra e de Sines procuram Lisboa para vender. E Lisboa, ao chegarem aqui à Ribeira, encontram um movimento fantástico e tudo aquilo que capturam vai ser vendido. A venda de peixe na cidade de Lisboa, protagonizada por mulheres, não é algo que começa apenas no século XIX com a comunidade ovarina. Dada a dimensão deste contingente de mulheres e a predominância desta prática, a partir daí a venda de peixe na cidade ficou para sempre, eternamente gravada como sendo uma prática das mulheres chamadas de ovarinas. Se o termo varino, portanto no masculino, designa o habitante de Ovar, o ovarino, registra-se nos finais do século XIX uma tendência para a queda da primeira vogal e, portanto, o termo que vai acabar por se fixar vai ser o de varino, ou varina. A vinda destes contingentes do norte litoral, quer de homens, quer de mulheres, foi facilitado após 1864 com a abertura da linha do caminho de ferro que ligava o Carregado a Vila Nova de Gaia. A partir da década de 70 há, de facto, um aumento significativo da população. Isso é consentâneo com a abertura da linha de caminho de ferro. Se consideramos que antes já havia mobilidade em família, aqui realmente sente-se a grande mudança. Os pescadores da zona de Aveiro continuavam a vir para Lisboa sazonalmente, ancorando os seus barcos na Praia de Santos, na Praia de São Paulo, do Cais de Sodré, entre muitas outras. Faziam a sua faina até terminar a época das pescas, quando, normalmente por alturas de São João, regressavam às suas terras de origem. A importância desta simbiose entre os que vêm e os que estão acaba por reforçar os valores da própria comunidade, ou seja, não há o distanciamento em relação à terra de origem, ele é constantemente reforçado com o contacto entre estes indivíduos, os que estão e os que regressam. Na Madragoa é o bairro onde esta comunidade vai encontrar um local propício a fundar, digamos, uma espécie de colónia. Até porque a tendência natural é as famílias casarem-se entre si, continuam a fazer os casamentos com alguém da terra ou com alguém dessas origens e, portanto, a marca desta vivência vai se manter perfeitamente associada enquanto comunidade fechada sobre si próprio. Um dos comportamentos deste grupo que ressalta logo à partida é a endogamia geográfica. De facto, eles preferem casar entre si, dentro da sua área geográfica, portanto, trata-se de um mercado matrimonial muito fechado e optam pelo consórcio entre membros do mesmo grupo profissional e, inclusive, da família. Criam uma atmosfera muito particular na Beira-Rio. Por um lado, há uma certa exuberância nos modos de andar da comunidade feminina sobretudo, nos modos de como anda, gingando as ancas, no modo como fala, no pregão cantado, tudo isso acaba por levar, e na gritaria constante em que de facto a vida na Beira-Rio se desenvolvia. Esta personagem, a Varina, acaba por chegar a um universo cinzento, muito conservador, e a maneira como ela se comporta na rua é contrária a todas as normas daquilo que a cidade está habituada. Evidentemente, não falando as mulheres da vida, que essas sim têm uma vontade diferente na rua, aqui estamos a falar não de mulheres da rua no sentido negativo do termo, mas sim de uma comunidade trabalhadora que se apropria desse espaço urbano como sendo o seu território natural. E isso faz totalmente a diferença.
Naturalmente que a chegada a Lisboa desta comunidade alvarina trouxe e criou na cidade uma nova imagem. Os lisboetas estranharam a presença desta mulher e isso é referido em imensos testemunhos. Isto porquê? Porque elas têm uma atitude muito própria e genuína. São mulheres que, além de circularem todo o dia na rua e, portanto, fazem aquilo que as outras mulheres da cidade de Lisboa não faziam, que era passar todo o dia na rua, viviam praticamente na rua, elas tinham uma forma muito própria de estar, uma forma de falar e de se comportar. O facto de serem mulheres aguerridas, desinibidas e arrojadas, com uma linguagem, um linguajar muito próprio, em que os próprios Vs eram trocados pelos Bs, às vezes nem se entendiam muito bem o que é que elas diziam, porque tinham expressões que eram oriundas da sua terra natal. O vestuário que elas trazem é muito diferente do vestuário que se usava na cidade. São roupas mais coloridas. No século XIX, o traje da varina que encontramos em Lisboa é praticamente o mesmo que nós vemos ainda nas imagens que representam as alvarinas em Ovar e em Ilhavo e naquela região. Ou seja, falamos de uma mulher que traz um chapéu de feltro preto na cabeça, de aba larga ou média. Em cima do chapéu tinha a sogra ou a rodilha, sob a qual assentava a canastra. Por baixo do chapéu e antes da cabeça tinha um lenço e depois então um avental, também ele comprido. A saia tinha uma barra em baixo, muitas das vezes. E, por fim, a cinta, a tal cinta que fazia erguer a saia sempre que precisavam das pernas mais libertas. Depois, são mulheres que, mesmo quando ainda usam saia bastante comprida, na beira-rio, até porque são criaturas, eu diria, não aquáticas, como alguns a retratam, quase que anfíbias, porque elas estão entre o mar e a terra. Portanto, na zona da ribeira, elas estão sempre com os pés molhados dentro da água, como é evidente. Na terra continuam com os pés descalços, porque isso permite-lhes uma liberdade de movimentos maior, de circular entre o meio aquático e o meio terrestre. Toda essa relação que estabelecem com o próprio corpo, porque calmamente e tranquilamente, com naturalidade, levantam as próprias saias, às vezes a um nível que a maior parte das pessoas consideraria ousado, mas para elas é simplesmente um gesto natural, é um gesto que facilita o trabalho, que facilita de facto a sua atividade. Para as varinas de Lisboa, o dia começava ainda sem sol, de madrugada, e é descrito que são as primeiras mulheres a assomar às ruas de Lisboa, levantam-se de madrugada para irem à ribeira adquirir o peixe. Não vão sozinhas, pois levam já consigo os filhos. Eram bebés, os bebés eram levados para a ribeira, ficavam dentro de canastras ou de tecas de peixe. Havia mulheres mais velhas que já não vendiam na rua, serviam de amas e tomavam conta desses mesmos bebés enquanto elas iam fazer a venda durante o dia ou durante umas horas. Com 8, 9, 10 anos, quase que já podiam vender sozinhas. As dificuldades eram muitas e aconteciam ao longo de toda a sua vida. A relação que estabelecem com a rua, a relação que estabelecem com os próprios habitantes, ao vender-lhes o peixe e a maneira como o vendem e como o apregoam, etc., vai captar as atenções. Atenções essas que não só do cidadão comum, como do estrangeiro que nos visita, como mais tarde de artistas também. Ou seja, muito cedo também os artistas vão começar a agarrar nestas personagens e começar a retratá-las. A imagem da varina surge no século XIX e corresponde à intenção dos artistas, ou interesse destes artistas da geração romântica pelos costumes e a representação das figuras populares, com varinas robustas e com um tratamento, de certa forma, realista. Se numa primeira fase, nos finais ainda estamos
em finais de 800, inícios do século XX, ainda as representações estão muito ligadas ao naturalismo que vinha do século XIX, em dado momento percebemos que se dá uma reviravolta no discurso. Os artistas começam a agarrar nestas personagens e começam-lhes a dar uma outra roupagem, chamemos-lhe assim. Esta temática do assunto popular permanece no século XX, mas com uma linguagem moderna. Portanto, os artistas estilizam, de certo modo, a figura, há uma simplificação da forma em linhas mais simples, mais estilizadas, e as varinas surgem muito elegantes, estilizadas, modernas. O que nem sempre correspondia à realidade. Todo este trabalho dos artistas também está muito associado a uma personagem do regime, António Ferro. Como ele diz, podemos ser modernos sem deixar de ser portugueses. O que é que isto quer dizer? Apropriando-nos de toda a gramática, daquilo que nos é dado pelo mundo tradicional, sobretudo rural, podem servir como fonte de inspiração e a partir daí podemos fazer arte moderna. E no fundo, o apropriar desta figura da varina não é mais do que entrar nesta ideia de que, de facto, pegando numa figura popular, trabalhadora, se pode dar a volta e fazer arte moderna a partir dela. Os artistas modernos, nesta visão do António Ferro, usam de facto a figura para conceber a arte moderna, mas é uma arte domesticada, chamemos-lhe assim. Privilegia o que é bonito, o que é elegante, de modo a não levantar grandes questões. E que não é essa propriamente a realidade que nós vemos quando confrontamos com as imagens da mesma época. Portanto, é uma recriação da figura, uma recriação artística com uma linguagem moderna e que se ajusta também à política de espírito do António Ferro e há uma ideologia do Estado Novo, uma vez que se representava a varina e os aspectos populares num ambiente de uma certa estabilidade e tranquilidade da figura popular neste universo citadino. Quer a capa, quer o conteúdo do programa das Festas de Lisboa de 1934, todo ilustrado por Almada Negreiros, vai dar particularmente destaque à figura da varina como símbolo, como ícone da própria cidade. Almada Negreiros vai retratar a figura da varina, desta vez a varina de Lisboa, com as armas da cidade, portanto a barca com os corvos. E não contente com este símbolo, vai retratá-la como pano de fundo a bandeira da própria cidade. E em 1935 é convidado um outro artista plástico, subejamente conhecido porque retrata imensas varinas, que se trata de Stuart Carvalhais. Agarra na varina, desta vez já não uma, mas duas varinas, que em braços levantam as armas da cidade de Lisboa e em fundo, novamente, a bandeira da cidade. Portanto, claramente, 2 anos seguidos, nós temos a varina como imagem de marca promocional de uma cidade em festa. Automaticamente temos aqui uma intenção clara em que uma personagem mais importante da cidade, associada ao imaginário coletivo para retratar esta mesma cidade, é esta personagem cujas origens nada têm a ver com a cidade, mas que, por força efetivamente da sua comunidade feminina, vai contagiar todo este imaginário, não só o imaginário lisboeta, como o imaginário nacional
e também o próprio imaginário internacional. Portanto, começamos então a apostar em força, porque percebemos que esta figura, efetivamente, se identifica com a própria cidade. A obra mais representativa desta ideia é, com certeza, a decoração das gares marítimas de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos por Almada Negreiros. No caso da gar marítima de Alcântara, há um painel que foca Lisboa, os aspectos de Lisboa, ou seja, intitulado Quem não viu Lisboa não viu coisa boa. E a coisa boa é o Castelo de São Jorge, a Sé, o elétrico e as varinas em primeiro plano junto a uns barcos. Há todo este querer vender uma imagem determinada que, com o incremento do turismo, vai ser utilizado para vender também a imagem do próprio país lá fora, quando, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Com a saia a dardar e a canastra cheinha, tem tal graça no andar que parece uma rainha. Anda por toda a Lisboa num constante vai e vem, desde a Alfama à Madragoa, tem alma como ninguém. Viva da costa, viva da costa, olha a sardinha fresca a saltar. Olha a varina, cá vai na rua a pergoar. Viva da costa, olha a sardinha fresca a saltar. Olha a varina, cá vai na rua a pergoar. Os grandes consumidores de peixe encontram-se em Lisboa. E para onde é que escoa o peixe? Em Lisboa, através do mercado da Ribeira. Há todo um movimento fantástico de pescadores e de barcos que vinham aqui a costar e que espantou, foi espantando gerações de pescadores que vinham aqui e entravam em Lisboa. Eu conheço um pescador que vinha cá, esse pescador de Sesimbra, Carlos Lamaia, que vinha a Lisboa, quando era miúdo, começou a vir a Lisboa em miúdo, quando era moço da embarcação, chegava e deleitava-se com essa visão de varinas, de carros, de vendedores, de pregões. Daquela Ribeira Velha, cheio de toda a qualidade de peixe, peixe-espada, pescada, arrastões, aquela gente da margem do rio, que as enguias, era caixas e caixas de enguias, era charroques, aquilo era uma alegria ver aquilo era mesmo um espetáculo, aquilo era um espetáculo. Muita varina a comprar, um leva uma caixa, outro leva outra caixa, aquilo era uma loucura. Eu gostava tanto de ver aquilo, gostava tanto de ver aquele ambiente, aquilo foi uma saudade que marcou a cidade de Lisboa. E depois de manhãzinha vinha as traineiras, que as enviadas carregadas de sardinha. Aqui tinha um movimento que ninguém calcula, ninguém sabe dar o valor. A Ribeira de Lisboa, o movimento tinha através da pesca. Olha, Doroteia, quando a gente se punha a olhar lá para a ponta da muralha... Lá veio uma! Depois, olha, lá veio outra! Vinha uns atrás dos outros. Vinha umas atrás das outras, depois a gente punha-se a contarem. Mas quando era o galeão era mais festa. Era o que trazia mais trazia peixe. Muito peixe. Essa era uma alegria, porque já havia trabalho para muita gente. Pior é que havia muito trabalho e às vezes pouco dinheiro. E não pagavam, Pagavam sim. Mas pagavam muito mal. Às vezes estávamos aqui até às 10 e 11 horas da noite para levar 7.500 e 10 escudos para casa.
mas peixes com fartura. E sem almoçar, que me interessava o peixe, não podia cozinhar aqui. É isso. Ai, meu Eles chegavam a dar uma caixa de peixe e 2 para a gente vender para o café. A gente deitava-os ao mar, que já não se vendia. Olha, vendíamos aos homens 2 cenários. Antigamente a gente não podia gelar. Olha, eu estava no bairro Alto com a canastra e trazia uma tequinha de carapau. Vinha uma mais tarde e dizia assim, olha, está a chegar um buque, te dá esse carapau tão lindo. E eu corria, chegava aqui, deitava o resto do carapau por fora e metia outro, comprava na altura, lá ia outro para o bairro Alto. É lindo, chegou agora o meu carapau, é lindo. Toca a vender, toca a vender. Era muito bonito, isto passou-se muito, mas era muito bonito. Olha, a gente éramos felizes. Não havia doenças, não havia nada. Não mesmo. A adulteira não andava com uma bengala, andava a correr, andava descalço, andava de tamanho. A gente não tinha nada, a gente só tinha fome. Havia umas padiolas que levava as caixas do peixe para a lota. Depois a gente na lota pesava e depois punhamos na lota para ser vendido. A gente pesava, depois ia para a lota para ser vendido, depois as barinas a lota tinha assim um muro, depois tinha assim um género de umas bancadas e as barinas punham-se ali. 89, 50, 280, Aventura! Começava 100, 98, 99, 97, 96, até elas darem o chui. Diziam chui, estava vendido, pronto. Era o olho. Quem tivesse olho era rei. A gente tinha que mentalizar-se mais ou menos quanto é que tinha o peixe, os quilos. E então a gente, isto deve ter. E então o vendedor punha os dedos. Era 300, se era 4 era 400, se era 500. Conforme eles iam andando e que a gente via que podia dar o chui, eles iam baixando. Quando a gente via que estava na altura que a gente tinha mentalizado o preço para a gente, às vezes também era antecipado, que havia outras que precisavam e era logo, davam logo o chui. Era chui, que era para arrematar o peixe. Viva na Soares! Ó, Cachus! A necessidade de rapidamente vender o peixe e muitas das vezes vender o peixe que não estava mais fresco, porque tinha sobrado da véspera ou porque o tinham comprado mais barato na lota, obrigava-as a tomar algumas medidas que não eram muito corretas, não eram bem vistas, mas que elas praticavam. E uma delas era, naturalmente, dispor o peixe fresco na canastra, de forma a que a cliente, quando ela levantasse o oleado, o que via era o peixe fresco que estava mais exposto. E se calhar a mais usada, ou pelo menos mais descrita, é a de soprar a barriga da pescada. Mas depois entrávamos numa escada, apanhávamos um fósforo e enchíamos a pescada. A pescada tinha um embigo, não é? E a gente, era proibido. A gente, como fazia, o fósforo fazia um buraco e metia as barbatanas na boca. Assoprava-se, que era para a pescada ficar gorda. Está a ver? Ficava gorda, depois as vizinhas punham na canastrinha, com uma loninha, vinham para Lisboa inteira a vender. E ficava toda inchada, ficava grande. E a gente dizia logo que era ovas. Quando elas iam amanhar, coitadas, só saía ar, porque dali não saía mais nada, a não ser ar. Mas era assim que a gente fazia.
quer nas zonas rurais, quer nas cidades, andar descalço era muito vulgar ver-se. E Lisboa não era exceção. Havia que erradicar estas práticas para, de alguma forma, garantir e conter problemas de saúde pública. Por outro lado, não era agradável a quem nos visitava e ver este cenário que era considerado como não muito civilizado das populações que andavam descalças na rua. O Governo Civil de Lisboa fez publicar um decreto em setembro, com efeito a partir de 1 de outubro de 1928, proibindo exatamente a prática de andar descalço nas ruas da cidade. Para as varinas isto era algo difícil de obedecer. A sua prática diária de transportar grande quantidade de peixe à cabeça, ter que correr de um lado para o outro, para elas era muito mais prático andar descalço do que andar com as chinelas, porque tropeçavam, porque caíam, era um empecilho para este andar mais rápido. Havia várias estratégias que as varinas usavam para, de alguma forma, não serem autuadas. Sabemos que na mesma família um par de tamancas pode ser usado pela mãe, pelas irmãs e, portanto, esse par andava sempre na canastra. Andava na canastra e se tivessem duas irmãs juntas, avistavam a polícia, uma calçava uma chinela, outra calçava outra chinela, sentavam-se no chão, recolhiam o pé que estava descalço debaixo da saia, o polícia passava e nem sequer percebia que os dois pés não estavam calçados. Por exemplo, se a gente levava frete para qualquer lado, ou se a gente ia para a rua vender, e já descalça já não dava. Ou a gente tinha que ir um pé calçado e outro descalço, com o outro em cima da canastra, ou então, se os víamos ao longe, descalçávamos o outro. Não, mas aqui houve uma temporada que o ministro queria que a gente andasse calçado. Mas sim. E a gente reclamou que não podia ser. Não podia ser, então a gente andava ali dentro da água, andávamos dentro da água, nunca podíamos andar calçadas. Pois. Nós, na altura, não se conhecia até o nome de bófia, como hoje se diz muito. Elas conheciam-nos era pelas alcunhas. Era o barrigudo, era o gordo, era o orelhudo, que eram sempre nomes apreciativos que elas nos alcunhavam. E ao fim de um mês de estarmos ali, elas já sabiam, já nos conheciam a todos. Se quisermos caracterizar de forma geral, digam-nos como é que era a relação entre polícias e varinas nas ruas da cidade neste período. Temos que caracterizar como uma tensão conflituosa. Quase um sozinho não as conseguia levar. Só quando havia atuação em conjunto, que eram os piquetes que nós tínhamos, iam 2 ou 3 ou 4 elementos, e assim é que os conseguiam levar para a esquadra, porque de modo geral um dos elementos só os desviavam, porque levá-las para a esquadra era muito difícil, porque elas arranjavam logo o chamado chinfrim. Agarrei na canastra e encostei à minha barriga e encostei à parede, à esquina. Eu só senti uma mão no ombro, era o polícia levou-me presa para a esquadra das Mercês. Pousar uma canastra que era demasiado grande no meio da rua ou mesmo num passeio fazia com que as outras pessoas, os outros veículos, as outras atividades não conseguissem também eles fluir pelas ruas da cidade. Deixavam as canastras no passeio com o peixe, só que havia lá uma senhora, tinha uma peixaria na travessa do Poço da Cidade, lá em cima ao pé da Rua da Rosa. E então o que é que aconteceu? Fazia cachapata para a esquadra das Mercês. E vinham polícias à paisana e levavam-nas. Porque elas não podiam parar. Elas tinham que andar sempre. Só se chamasse alguém para elas subirem a escada. Isso é nessa altura. Mas fazer pois não. Pois, de um modo geral, eram queixas que chegavam às quadras da forma como elas, nos sítios onde elas vendiam, onde elas escamavam o peixe e tiravam a tripa do peixe e elas não se relavam e punham parte daquilo para o chão, que depois começava a haver maus cheiros e os
comerciantes ali vizinhos queixavam-se. Há um grande objetivo político, podemos dizer assim, em limpar a cidade. Era para dar uma melhor imagem da cidade aos estrangeiros que visitavam a cidade, mas também era para dar uma imagem do regime à própria sociedade portuguesa. Por sociedade portuguesa aqui entenda-se as classes médias e, sobretudo, as elites. As varinas foram sempre figuras típicas da nossa cidade, mas muitas delas praticam desmazelos que em nada beneficiam as ruas por onde passam vendendo o seu peixe. As varinas eram alguém que ninguém queria tirá-las das ruas, mas queria que elas estivessem na rua calçadas, vestidas de forma humilde, mas sem ofender a moral, bem comportadas, sem dizer palavrões. A tímida do leite, nunca mais me esqueceu. E uma vez levantou as saias e bateu no cu, que elas não usavam cuecas, com o cu à mostra muito branquinho, trás ali. Havia estas gatas assim, quando não era pancada mesmo, que elas viravam-se à pancada, mas a regra geral era mais gata. Tu és esta, tu és aquela, minha vaca, minha esta, minha aquela, diziam tudo. Dávamos à pancada umas com as outras, mas depois já ficávamos todas de bem. Às vezes levava tempo a fazer as pazes, outras vezes era quase na altura. Não havia cá, assim, rancores nem nada. A gente discutia, dizia e coisa e aquilo depois passava. Estas mulheres tinham uma atitude muito intensa, viviam a vida de uma forma fervorosa e que as emoções eram levadas ao rubro. A sua vida e a necessidade de sobrevivência fazia-as mais espertas, mais atentas, mais aguerridas. E isso causava naturalmente, ou dava origem a muitos confrontos e zaragatas. As embarcações tradicionais do estuário do Tejo tiveram um papel muito importante no transporte de mercadorias aqui no estuário do Tejo, basicamente até à década de 1960. Estas embarcações asseguravam o transporte de mercadorias entre margens do estuário do Tejo, rio acima, e também asseguravam as operações de carga e descarga dos navios de grande porte que fondeavam aqui no Porto de Lisboa e que ficavam ao largo. É preciso também ter em conta que até ao século XX, enfim, década de 30, 40 do século XX, boa parte destas embarcações era construída na ria de Aveiro. Para responder às necessidades de construção e de manutenção destas embarcações, começaram a confluir aqui no estuário do Tejo carpinteiros navais e homens de outras artes ligadas à construção naval, alguns dos quais acabaram mesmo por fundar os seus próprios estaleiros aqui no estuário do Tejo. Uma parte importante das tripulações destas embarcações era constituída por gentes que vinham da Ria de Aveiro aqui para o estuário do Tejo, e era uma comunidade importante que estava radicada essencialmente aqui em Lisboa. Ao longo ainda da primeira metade do século XX, continuamos a receber grande contingente destas populações do norte litoral. Já não é propriamente a varina de saia comprida, é uma varina diferente. Muitas vezes são familiares daquelas que já cá nasceram e que, portanto, se sentem atraídas igualmente pela cidade. Os fragateiros, que no início destas migrações são eles os primeiros a chegarem à cidade de Lisboa, a virem exercer funções exatamente como fragateiros, ou também na construção, na reparação naval, ou ainda são homens que se dedicam a outras práticas ligadas às embarcações, trazem mais tarde consigo as suas mulheres, irmãs e familiares. Portanto, a ligação aos fragateiros começa por ser uma ligação umbilical, porque são relações de família, são relações de vizinhança, porque são provenientes do mesmo território geográfico, mas, por outro lado, aqueles que não são seus familiares são seus companheiros de trabalho, porque na Ribeira de Lisboa as varinas não se dedicam em exclusivo à venda de peixe, elas partilham outras tarefas por uma questão de sobrevivência, como seja a descarga do sal, do carvão, de frutos e produtos hortícolas, portanto, atividades que são
de alguma forma partilhadas com esses mesmos fragateiros. E essa atividade era muito importante. E a operação de descarga envolvia essencialmente a descarga de granéis. Estamos a falar de areia, de sal, de cereais, e era uma atividade muito dura. Para termos uma ideia, nós temos alguns relatos de antigos fragateiros aqui das embarcações tradicionais que nos referem que a operação de descarga de um varino de areia pelas varinas demorava cerca de 8 horas. Então, para termos uma ideia desta dureza, é pensarmos o que é andar com uma canastra de areia à cabeça em cima de uma prancha durante 8 horas, não é? Era uma vida dura, não é? Muito dura. Tem movimentos de gata na canastra, a caravela, no coração a fragata, na canastra, a caravela, no coração a fragata, de sonho e maresia, tempestades a pregoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. As varinas porque isto é uma colónia de pessoas vindas todas oriundas de Ovar, de Aveiro, de Mortosa, e assim nos obriga, né, como a marcha ou seja, representa a tradição dos bairros em si, como foram constituídos e habitados, como elas são de Ovar, então, de Ovar, ovarinas, peixeiras, pescadores, então mantemos essa tradição. Além de ser sempre a varina e o pescador, há sempre muita matéria, muito material para explorar. Nós vemos na noite de 12 de junho, na Avenida da Liberdade, a Marcha da Madragoa descalça. Fazem gala em exibirem os seus pés descalços como os seus familiares faziam, os mais antigos que chegaram a Lisboa ainda no século XIX e que depois já no século XX fundaram o rancho folclórico que deu origem à Marcha da Madragoa. O episódio conta ao meu pai e as pessoas todas nessa altura que a Bica começou a mandar taxas, naquela altura nem era pioneses, era uma coisa mais antiga que pioneses, uma coisa mais moderna, então eram taxas para dentro do pavilhão, não é normal, nós estavam descalços, como hoje em dia é a tradição de marcharmos descalços, sentiram ali as picadelas das taxas, os pés todos ensanguentados, mas não desistiram e ganharam, fomos campeões. E eles sentem um grande orgulho nessa vitória e nesses anos. Né? Pode-se chamar uma época de ouro. Né? Esta marcha de Lisboa que passa alegre a cantar, vê-se bem que é a Madragoa que vem da faina do mar. A gente de Ovar, ou da gente de Ovar descendente, tem de passar da marcha para Ouvira. Raparigas treinadas na venda do peixe, anda que anda pela cidade, e rapazes bamboleantes pelas andanças dos barcos pesqueiros, ninguém se planta. Marcha na avenida, se
partirem corações. Eles vão contentes, sempre a namorar. Bravos e valentes, eles são heróis do mar. Não, meu povo. Sempre o fato de varina. Sempre o fato de varina. E descalça. É a tradição da Madragoa, é o fato de varina e descalça. E chapéuzinho na cabecinha. Gente, aqui não tinha apontadoras, aqui éramos todas colegas. O peixe, quando entrava ali para a lota, para ser vendido no mercado, é que havia uma senhora à porta que apontava ao peixe que entrava, que era por causa das senhas. Eu depois passava à Xuxa Calada, dizia a gente. A Xuxa Calada era mercado negro. Havia também aqui, nesta muralha, particularmente nestes pontões, daqui estão alguns, havia aqui um autêntico acontecimento todas as madrugadas, porque algum desse peixe que era descarregado pertencia às tripulações, pertencia aos pescadores das traineiras. Era a chamada caldeirada, fazia parte do pagamento que eles recebiam pelo trabalho. E eles vendiam ou punham a vender pelas varinas parte desse peixe para fazer algum dinheiro. Na verdade, isto era ilegal, o peixe não passava à fiscalização, não ia à lota, era vendido aqui um pouco às escondidas, mas de uma forma tão exuberante que era quase ostensiva e, portanto, criava-se aqui uma situação ambígua, mas muito intensa, e havia imensa gente que vinha aqui a estes lugares. Era sobretudo nos pontões que isso fazia. O rio chegava à cidade através deste lugar. Soprava o vento da barra, percebia-se logo de manhã cedo, mau tempo, ouviam-se sirenes dos navios. Era um ambiente teatral que tudo isto tinha, e a intensidade desses movimentos, dos gritos, dos ruídos, dos pregões, era tudo rápido, apressado, mas muito vivo e muito intenso. São lugares onde parece que tudo excluiria que a vida fosse possível. O desconforto, o desacerto dos espaços, a dureza da vida em condições mínimas de segurança ou de praticabilidade. E, no entanto, qualquer ligação profunda das pessoas ao lugar fazia com que fosse justamente aqui que, de forma mais intensa, até ao nível do teatral, todas as madrugadas houvesse este acontecimento espetacular, dramático, por vezes quase até à tragédia, daquelas expressões miméticas das peixeiras e dos peixes, da tensão, da competição. Uma grande celebração acontecia aqui todas as madrugadas. Falava-se com muita frequência
isto um dia acaba. E percebia-se porque é que um dia acabava, desde as condições de higiene até às condições de conforto e até de segurança. Um dia deixavam de poder estar aqui. Não era possível traduzir o que se passava aqui em termos da Doca Pesca. Não é possível. Desde a localização relativamente aos bairros onde elas viviam, até à dinâmica toda, ao espaço, à relação entre elas. É outra coisa, não tem absolutamente nada a ver. A Doca Pesca não era, nunca poderia ser nem a continuação disto, nem a tradução disto noutro espaço. A Ribeira acabou mesmo. E a Ribeira acabou mesmo num ambiente de estranha incredulidade dos seus atores e protagonistas aqui, mas por outro lado com uma naturalidade e com uma simplicidade enorme. Eu recordo ter vindo cá na madrugada desse último dia, imaginando que eventualmente houvesse desenlaces sentimentais, que houvesse qualquer manifestação mais emotiva, que houvesse um assinalar qualquer especial desse dia, mas não. Depois de tudo acabado, peixe vendido, as coisas arrumadas, algumas destas peixeiras olhavam umas para as outras, parecia que tinham um estranho vácuo no olhar e acabou-se a Ribeira. Pronto. Foi um fim, como são os fins naturais e banais, mas lastimado, de alguma forma havia um sentimento de perda, qualquer coisa estava a afetar os sentimentos e estava a magoar naquela madrugada. Mas não deixa de me intrigar o facto de que a melhoria custou o preço de uma perda em termos da intensidade de vida humana a que aqui assisti. Se cansar de andar na lota, no
esquina vai morrer uma gaivota. Quando a última verina se cansar de andar na lota, recordando uma peixeira no silêncio de um minuto, o mercado da Ribeira vai vestir um véu de luto. No mercado da Ribeira vai vestir um véu de luto. Quando já não se escutar o gingar das bazancas, eu tenho de as procurar entre barcos e tamancas. Quando já não se escutar o gingar das suas ancas, e vou onde o Tejo vai vaga, e ele corre, ai como um louco, rio que em si próprio não